20 de agosto de 2011. O dia em que Gaddafi caiu. Após 42 anos no poder, o controverso e extravagante líder líbio encontrou seu fim em um cenário mundial que se dividia entre considerá-lo um mártir ou a própria personificação do terror. Quase uma década após sua morte, quem foi o homem que dominou um dos territórios que hoje ainda é o eixo de uma guerra sangrenta? Após a Segunda Guerra Mundial, a Líbia ficou nas mãos dos franceses e britânicos. Antes disso, havia sido colônia da Itália, que a havia arrancado do Império Otomano, mas não pôde contra os aliados, apesar da ajuda da Alemanha. Parece uma partida de xadrez na qual a consigna é conquistar a Líbia. O certo é que os aliados não concordam sobre o que fazer com a Líbia e... A Organização das Nações Unidas considera apropriado dar independência ao país, concedendo o poder ao rei Idris da dinastia Senussis. De repente, a Líbia é a primeira colônia africana a conseguir sua emancipação. E como é que ele comemora? Brindando, mas com petróleo. Sim, porque a Líbia está cheia de petróleo. E o que o petróleo traz para um país? Prosperidade. Não, perdão, eu disse prosperidade. Não, eu quis dizer morte e destruição. O petróleo da Líbia é visto com fome pelas empresas mercenárias estrangeiras que, graças a Idris, que havia sido aliado dos aliados, conseguem entrar no país em troca de uma grande soma de dinheiro. A distribuição dos lucros exorbitantes gerados por este negócio é apenas para poucos, e não demora muito até que ocorra uma desigualdade entre os habitantes do local. Por um lado havia pobreza extrema, e por outro muito dinheiro e desperdício. Na Líbia não existiam meios termos. A monarquia começa a aparecer no olho do descontentamento popular e, em 1969, o rei Idris é deposto enquanto estava de férias. Como todos sabemos, crocodilo que dorme vira bolsa. É então que se instala um conselho militar revolucionário, comandado por um coronel de 27 anos. Um jovem que se formou em direito, um jovem que se destacou por sua inteligência, mas que também foi expulso de instituições educacionais por seus pensamentos anarquistas e extremos. Um tal Gaddafi, que assim começa seu reinado, que o manteria mais de 4 décadas no poder, com a Líbia em suas mãos. 4 décadas que o consagrariam como uma das figuras políticas mais polêmicas dos últimos tempos. Quando Gaddafi entra no poder, na nação africana não havia escolas, os graduados universitários eram apenas 16, não havia médicos e apenas 250 mil habitantes de um total de 4 milhões sabiam ler e escrever. Por meio da Revolução Verde, nome do movimento fundado por Gaddafi, a Líbia sofreu algumas mudanças drásticas. Foi impulsionado um sistema de segurança social e garantido o acesso à água, educação e saúde gratuita, ao mesmo tempo que se permitiu aos trabalhadores participar dos lucros do Estado. Os bens dos italianos e israelenses foram confiscados e a indústria petrolífera foi nacionalizada. O nível de vida aumentou, a criminalidade diminuiu e as diferenças entre as classes foram niveladas. O governo concedia créditos e apoio em maquinário para líbios que quisessem utilizar suas terras para atividades agrícolas. Os cidadãos eram ajudados na aquisição de casas e o banco oferecia empréstimos a crédito zero. Mas essa foi apenas uma das faces do império de Gaddafi. Paralelamente à implementação dessas políticas, Gaddafi se associou a grupos terroristas anti-imperialistas, apoiou líderes ditatoriais vizinhos, onde também fez intervenções militares e aderiu à moda da construção de armas nucleares, o que começou a ser mal visto pelo resto dos países, sendo os Estados Unidos o país que mais se empenhou na ideia de construí-lo como um inimigo público, porque todos sabemos que os Estados Unidos amam a liberdade, a democracia, mas acima de tudo, amam o escuro líquido que é produzido pelos fósseis de dinossauros.
Os norte-americanos acusaram Gaddafi de planejar um assassinato contra Ronald Reagan e de financiar um atentado em Berlim, mais precisamente onde frequentavam soldados americanos, e em 1986 bombardearam sua residência em Trípoli. O coronel escapou, mas a bomba matou 101 líbios, incluindo a filha de Gaddafi de apenas 2 anos. A família de Gaddafi proclamou vingança e o confronto que se aproximava prometia ser devastador, mas claro, nada que alguns bilhetes não pudessem resolver. Com sanções econômicas sobre sua cabeça por parte da Organização das Nações Unidas, Gaddafi entende que a estratégia mais conveniente é se retratar e freia o desenvolvimento de suas armas de destruição em massa, ao mesmo tempo que abandona o patrocínio dele e para o terrorismo, mas acima de tudo permite a entrada de empresas petrolíferas na Líbia. Passa de ser odiado para ser um menino mimado. Os laços são finalmente fortalecidos quando o Ocidente pós-11 de setembro e Gaddafi unem forças contra a Al-Qaeda. Gaddafi fica cada vez mais obcecado pelo poder e pouco a pouco começa a se evidenciar um pano de fundo particular e atroz. Por um lado, temos um colorido anedotário de excentricidades. Um de seus filhos tinha um cruzeiro onde havia uma piscina com tubarões. Viajava pelo mundo levando em um avião separado uma tenda à prova de balas, camelos e seu próprio harém. Tinha seu próprio séquito de provadores que experimentavam tudo o que ele comia ou bebia por seus medos de ser envenenado. Não subia elevadores e jamais passava do degrau número 35 de uma escada. É que quanto mais alto você está, mais chance você tem de estar exposto a um atentado. Paranoico? Pode ser. O que não muda o fato de que muitas vezes tentaram tirar a vida dele. Artistas como Mariah Carey, Beyoncé e Bon Jovi teriam se apresentado para Gaddafi em shows privados. Sua família disputou o controle da Coca-Cola no território líbio, houve brigas em diferentes lados e as máfias competiram para ver quem ficaria com o domínio da empresa dentro do país. Gaddafi, por sua vez, chegou a dizer que a Coca-Cola dava dinheiro para a África, já que muitos de seus componentes vinham dessas terras. Um louco adorável, mas não tanto e não apenas por essas cirurgias com botox que acabariam deformando-o e lhe dariam características demoníacas semelhantes às de Scar, o vilão do Rei Leão. Por outro lado, temos a mais absoluta escuridão. Um regime baseado em torturas, opressão, censura, violações, excesso e abusos. Casa cheia para Gaddafi. Gaddafi tinha um séquito de guarda-costas, mulheres que o acompanhavam para todos os lugares. Armadas até os dentes, esse séquito era chamado de Guarda Amazônica. Embora muitas dessas mulheres tenham morrido defendendo Gaddafi, com o tempo descobriu-se que, na verdade, eram humilhadas diariamente e eram mais uma fantasia de um depravado sexual do que um grupo de defesa real. Os defensores de Gaddafi indicam que ele concedeu às mulheres da Líbia os direitos necessários para que pudessem estudar e conquistar mais liberdades, mas para fazer jus à verdade, deve-se destacar que ele também professava pensamentos onde o papel da mulher era claro e indiscutível dentro da família, sempre à disposição do homem. Gaddafi subjugou mulheres de todas as idades durante o seu império, com o objetivo de demonstrar sua autoridade e sua supremacia masculina. Por sua vez, ele exercia uma pressão constante sobre seus oponentes, ou eles se deixavam subornar ou não sobreviviam. Não gosta do meu regime? Vai levar palmatória. Você gosta do meu regime, mas não quer seguir minhas ordens? Vai levar palmatória e assim por diante. Seus pensamentos e ações incluem soldados vendados e amarrados em prisões clandestinas e recrutamento de menores, aos quais davam armas e os encorajavam a sair para matar para manter o controle. Seu controle? No ano de 2010 começaram uma série de protestos árabes que se manifestaram em prol da democracia e dos direitos humanos e sociais da população. Os governos ditatoriais começaram a vacilar. Na Líbia, a chamada Primavera Árabe floresceu com particular fervor, e foram muitos milhares os que saíram às ruas, proclamando-se contra o governo. Gaddafi não hesitou em classificar seus detratores como baratas que estavam sob a influência de drogas psicodélicas e os mandou aniquilar sem piedade em uma repressão histórica e desmedida.
Novamente, os vínculos com o Ocidente foram interrompidos por essa ação e países como os Estados Unidos da América, Itália, França, Espanha, Canadá, entre outros, se uniram às linhas que buscavam derrubar o coronel. No dia 20 de agosto de 2011, após a Batalha de Trípoli, o regime de Gaddafi caiu e passariam 2 meses até que o líder finalmente fosse preso e assassinado enquanto pedia piedade. O mito e a realidade se cruzam na figura de Gaddafi. Muitos líderes mundiais o lembram com medo, outros o lembram com respeito. Não são poucos os que falam do seu inegável carisma e a coragem de suas visões anticolonialistas, e não hesitam em descrevê-lo como um Che Guevara árabe. Seus seguidores sustentam até hoje que o que aconteceu na Líbia não foi uma verdadeira revolta, mas sim uma fachada da organização do Tratado do Atlântico Norte, movida pelo Ocidente, para assim poder assumir uma área rica em petróleo e, finalmente, eliminar quem consideravam um problema. Para outros, Gaddafi foi simplesmente um estrategista manipulador e inescrupuloso que conseguiu seduzir os poderes do mundo por seu acesso ao petróleo. Sua morte foi chorada e comemorada em partes iguais. Entre lágrimas e tiros para o ar, ele foi lembrado em todo o mundo. A Líbia atualmente está fragmentada. O conflito armado tirou a vida de mais de 5.000 pessoas. Milhões são aqueles que decidiram abandonar suas casas e a economia caiu drasticamente. A situação do país após a morte de Gaddafi há 9 anos é complexa. Foi considerado de alta intensidade e parece estar longe de ser resolvido. O derrubamento do líder mítico está sendo questionado. Embora sua ação não fosse uma opção, está claro que ninguém estava preparado para o inferno que se desencadearia após sua morte. E até aqui o vídeo de hoje, estivemos discutindo um tema político. Espero que tenham se interessado no dia em que Gaddafi caiu, uma história cheia de petróleo, acordos entre nações, guerras por conveniência e mais. Se gostaram, por favor, convido vocês a deixarem seu like, se inscreverem se ainda não o fizeram e, obviamente, convido vocês a continuarem assistindo mais vídeos deste canal. Deixo algumas recomendações relacionadas a este tema no final deste vídeo. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi O Dia em Que.